Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma lição da nossa revista da editora Betel, nossa lição dessa revista maravilhosa que é a revista de Efésios. E a nossa lição de hoje será a lição de número 11, cujo título é A Plenitude do Espírito Santo. Irmãos, na nossa lição de hoje nós vamos tratar mais uma parte dessa carta do apóstolo Paulo a essa igreja que provavelmente era uma das maiores igrejas do tempo primitivo, era o centro missionário ali da Ásia Menor, que era uma região com bastante desenvolvimento do ponto de vista ali civilizacional, do ponto de vista econômico. Então era uma região realmente que tinha muitas pessoas e graças à vontade de Deus e à disponibilidade do coração aí do apóstolo Paulo, muitas e muitas pessoas foram alcançadas aí nessa região inteira a partir da cidade de Éfeso. Em uma das suas prisões, Paulo escreve uma carta para essa igreja e dá várias instruções, tanto de um ponto de vista mais teológico, como também de um ponto de vista mais pastoral. E é sobre isso que nós vamos ver, porque a lição de hoje ela trata dessa segunda parte, que é a parte mais pastoral. Pessoal, eu vou estar tratando com vocês aqui a partir de uma abordagem que eu julgo ser uma abordagem bem direta, tá? Acerca de alguns temas principais, tá bom? Eu queria alertá-los que o nosso conteúdo ele é complementar, ou seja, o nosso objetivo aqui não é fazer uma aula da escola bíblica, tá bom? É sim acrescentar algumas informações, e aí nesse afã de acrescentar algumas informações, eu acabava ministrando a aula inteira e o conteúdo complementar. Isso fazia com que eu gastasse muitas horas de estudo e, consequentemente, também muitas horas de edição e muitas horas de preparação para ministrar cada uma das aulas. Só que agora eu quero voltar para o meu projeto inicial, que é aquela aula ali de 20 minutos, 25 minutos. Esse é o objetivo, tá bom, irmãos? Então vai ter uma mudança de foco aqui no canal, tá? Com o objetivo de eu conseguir gravar. Eu parei de gravar porque eu não tinha tempo de ficar 8 horas, 10 horas estudando como eu fazia antes. Mas parando para pensar, a gente já acumulou tanto conhecimento e tanta informação ao longo desses anos que se for ministrar um ponto ou dois, que são os pontos principais da lição e são pontos específicos, a gente consegue fazer de uma maneira muito mais rápida. Tá bom, irmãos? Então o nosso foco aí vai ser acrescentar esse conteúdo complementar em alguns pontos específicos, com o objetivo de agregar na sua aula, tá bom? Vamos então começar falando sobre o tópico 1 da nossa lição, que fala acerca de imitando Deus como filhos amados. Irmãos, é sempre bom lembrar que a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, ela é uma carta que pode ser dividida em duas partes. Uma parte que fala acerca do plano eterno da salvação, que é uma parte teórica, e de como um salvo deve se comportar, que são os capítulos 4 a 6, que é a parte prática. E aí o versículo de transição que faz essa mudança da parte teórica para a parte prática é o versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, ele primeiro fala acerca da dignidade da vocação. Lá no capítulo 1, Paulo fala acerca do plano eterno da salvação, do plano eterno de Deus para a humanidade. Ele expõe que nós fomos eleitos em Cristo desde a fundação do mundo. Ele expõe que Deus, na sua presciência, ele já sabendo quem seria salvo, ele os escolheu e os elegeu. E também expõe no capítulo 2 que essa eleição e essa salvação foram realizadas pela graça. E no capítulo 3 ele completa dizendo acerca da quebra de toda a separação que existia entre judeu e gentio, formando um corpo só, formando uma igreja só, dentro desse plano que não começou agora, mas começou desde quando ele criou todas as coisas. Tá? E ao expor toda a grandiosidade dessa salvação, ele termina o capítulo 3 colocando-se de joelho e orando pela igreja, para que Deus revelasse ao coração da igreja a grandiosidade do seu amor, a grandiosidade, as múltiplas dimensões da sua graça para aquela igreja. Ele próprio se emociona e durante a escrita da carta, ele se coloca ali prostrado diante da presença de Deus. Quando ele encerra essa oração, ele inicia a segunda parte da carta, que é o rogo-vos, pois, que vocês andem de maneira digna dessa extraordinária salvação que vocês receberam. E aí, como você anda de maneira digna dessa extraordinária salvação? Vivendo como um salvo,
vivendo como alguém que foi resgatado das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor, conforme ele diz lá na carta aos Colossenses, que é uma carta meio que paralela à carta aos Efésios. Tem muitas semelhanças entre as duas cartas. Então, essa salvação que nos tirou da morte, que nos tirou das trevas, como ele diz em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3, no qual nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e que nos trouxe para a condição de filhos, de adotados, de redimidos. Essa tão grande salvação, ela precisa ser operada na nossa vida prática, ela precisa ter manifestações na nossa vida cotidiana, ela precisa se manifestar nos nossos relacionamentos, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. E aí o capítulo 4, versículo 1 é a virada de chave, que sai de um plano teórico acerca do plano da salvação e traz para um plano prático acerca de como o salvo deve se comportar, tá? Então, queridos, é importante a gente se ligar aqui nessa dica, que o capítulo 4 possui várias instruções acerca de mudança de comportamento, tá bom? E aí, com base nessa introdução, que a gente pode ler o texto de referência. Aí, pelo menos uma parte do texto de referência, eu voltei um pouquinho antes para dar uma contextualizada nele, que Paulo está falando acerca de, entre vários tipos de mudança de comportamento, ele entra em uma específica, que está descrita aqui em Efésios capítulo 4, versículo 31 a 32. Então, dentro da perspectiva de mudanças de comportamento, ele fala aqui no versículo 31, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Olha aqui, pessoal, como ele está fazendo um contraponto aqui. Primeiro ele fala de amargura, ira, cólera e gritaria. Essas quatro características aqui que ele está citando do homem caído, tá? Elas dizem respeito a brigas, a conflitos, tá? Dizem respeito a brigas, a conflitos, a disputas, tá? E aí, galera, todo lugar onde tem briga, aonde tem conflito, aonde tem discussão, acaba tendo também, de maneira consequencial, amarguras, feridas, decepções e, consequentemente, também ausência de perdão quando essas feridas não são enfrentadas, quando essas amarguras não são enfrentadas, quando essas decepções não são enfrentadas. E aí o que Paulo faz? Ele faz o contraponto entre o que você era em decorrência do pecado, uma pessoa governada pelos seus apetites, uma pessoa governada pela carne, uma pessoa governada pelos seus desejos, uma pessoa governada pelos seus sentimentos, e tudo isso caído. Apetites, sentimentos, desejos, maneira de pensar, tudo caído. Você era governado por tudo isso. E agora você deve ser governado pelo padrão novo, que é o padrão do salvo, o padrão do redimido, o padrão de quem foi alcançado pela graça, o padrão de quem foi alcançado pela salvação de Cristo. Então, ele faz esse contraponto em vários momentos. Ele fala, por exemplo, lá no capítulo 4, aquele que roubava, não roube mais. Antes, ele trabalhe para ajudar os necessitados, quer dizer, saia de um estado caído e assuma um comportamento de redimido. Aqui ele faz o mesmo contraponto. Saia da amargura, da ira, da cólera, da gritaria, das brigas, dos conflitos e vai para outro lugar, que é a posição do salvo e do redimido. Então, deixem de ser amargurados, irados, coléricos, brigões e passem a ser benignos. O que é benigno, pessoal? Benigno é agradável. Benigno, um tumor benigno é um tumor que não faz mal. Uma pessoa benigna é uma pessoa que ela não faz mal em lugar nenhum por onde ela passa. Ela só faz bem, ela só agrada as pessoas, tá? Então, algumas traduções vai traduzir o termo que a João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, traduz como benigno. Outras traduções vão dizer que é amável. Outras vão dizer que são gentis, tá? Eu diria que o benigno, ele é o algodão entre os cristais. Ele é aquela pessoa que só faz bem, ele evita brigas, ele promove a paz, ele promove a união, ele é agradável aonde ele chega. Então isso é ser benigno. Em vez de ser brigão, irado, em vez de ser colérico, seja benigno. Outra coisa que ele faz, e misericordiosos, quer dizer, tenham misericórdia, tenham piedade, tenham empatia, aprenda a se colocar no lugar do outro. É isso que Paulo está falando. Deixe de ser um brigão e passe a ser alguém que tem misericórdia, que procura entender
o outro, procura entender por que o outro agiu daquele jeito, procura entender a fraqueza do outro. Então, galera, esse é o contraponto que Paulo faz. E aí ele acrescenta mais uma característica. Além de você ser uma pessoa boa de se relacionar, você também vai precisar ser uma pessoa boa de superar os problemas gerados pelos conflitos. Então, não adianta só apenas ser benigno, nem misericordioso. É necessário também que vocês perdoem uns aos outros, tá? Vocês precisam dar um passo além, porque só evitar briga não significa que as brigas serão evitadas. Ser benigno e ser misericordioso vai te ajudar a evitar muitas brigas, mas em alguns momentos a briga vai te achar, ela vai te encontrar. E aí, nesse momento que ela te encontrar, ela vai te vitimizar, porque muitas vezes a gente é injustiçado mesmo. E nessa circunstância que a gente é injustiçado, às vezes o nosso coração, numa reação diante da decepção, diante da perseguição, diante da ofensa, o nosso coração ele vai tentar, como uma reação carnal, como uma reação natural da nossa constituição sentimental, psicológica, mental, vai tentar bloquear essa pessoa da nossa vida, vai tentar criar ressalvas em relação a essa pessoa. E aí, quando isso acontecer, não basta ser benigno, nem ser misericordioso para evitar o problema. O problema já aconteceu, aí vai ser necessário perdoar, vai ser necessário dizer para outra pessoa, assim como Cristo me perdoou, assim como Deus me perdoou, eu te perdoo também. Então esse perdão que Paulo está se referindo aqui é um perdão qualificado. É o como também Deus vos perdoou. Pessoal, todas as vezes que a gente fala de perdão, é muito comum, quando a gente se encontra com pessoas que ainda não conseguiram perdoar, a gente falar acerca de perdão e elas dizerem, mas eu não preciso perdoar, essa pessoa não merece. Então, normalmente quando a pessoa está no primeiro estágio aí da amargura, da decepção, no primeiro estágio aí do ressentimento, a primeira coisa que ela diz para justificar a ausência de perdão dela é que a outra pessoa não merece. Só que tem um problema. O perdão é justamente para quem não merece. Se ela merecesse, não seria perdão. O perdão é justamente para quem não merece, para quem realmente foi injusto, para quem realmente foi mal, para quem realmente foi uma pessoa que errou conosco. Se ela não tivesse errado, a gente não tinha nem o direito de ficar amargurado, não tinha nem o direito de ficar ressentido. Então, de fato, ela praticou um erro e realmente, no geral, até o comportamento dela posterior não indica que ela mereça ser perdoada. Só que a gente não perdoa porque a pessoa merece, a gente perdoa porque a gente é obediente. É uma ordem perdoar. E outra coisa, não é o perdão humano. Quando você avança com alguém que já está numa segunda etapa já do seu desenvolvimento espiritual, da sua maturidade espiritual, ela diz que perdoei, mas ele lá e eu aqui. Então ela sai dessa fase, eu não perdoo porque ela não merece, e vai para uma segunda fase, que ainda é carnal. Eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Não quero mais me misturar, não quero mais me relacionar. Galera, esse é o perdão como Cristo nos perdoou, como Deus nos perdoou? É óbvio que não. Imagina se Deus tivesse dito isso pra gente. Eu te perdoo, mas você lá e eu aqui. Certamente, meus irmãos, a gente teria já morrido, já teria se destruído. Porque o que seria de nós sem a presença do Senhor? O que seria de nós sem um relacionamento com Deus? O que seria de nós sem o Espírito Santo? Então imagina, eu peço perdão a Deus, aí Deus fala pra mim, não, eu te perdoo, só não vou mais te encher com a minha presença, só não vou mais ter contato contigo. Então não tem cabimento, irmãos, esse não é o perdão de Deus, tá? O que é perdão, irmãos? Perdão é reset. Quando você joga videogame, deve ter mais de 20 anos que eu não jogo videogame, mas quando eu jogava videogame, você às vezes estava com o seu personagem ali no videogame avançando, só que às vezes ele ficava tão fraquinho que você sabia que você não ia conseguir vencer. Então você apertava reset, que recomeçava o jogo, para ao recomeçar o jogo, você tentar cumprir todas as fases e enfim conseguir conquistar aí a vitória aí naquela etapa do jogo. Então o que é o reset, galera? É recomeçar. É recomeçar. É dizer para a pessoa, cara, eu não esqueço o que você me fez com a mente, mas eu decido, eu escolho esquecer com o coração. Com a mente é impossível. É como você olhar para um machucado e vê-lo cicatrizado. Você ainda enxerga a marca da cicatriz, mas ela não dói mais. Então eu decido não esquecer, porque isso é impossível, mas eu decido te liberar no meu coração. Eu decido dar uma nova chance para a gente recomeçar, se for o caso. Se a gente tiver que se relacionar de novo, a gente vai se relacionar de novo, porque eu estou aberto para isso.
Mas se a gente não tiver que se relacionar de novo, também tudo bem. Eu não vou forçar a barra para a gente voltar a ser como antes, mas eu vou me abrir para que, se for oportunizado para a gente, se for necessário, se for preciso, a gente se relacionar novamente como antes. Então, não é ignorar o que passou, não é esquecer o que passou, e sim se abrir para uma nova chance. E esse ato de se abrir para uma nova chance é o perdão, é a obediência. A etapa posterior, que é a cura, essa parte vem de Deus, irmãos. Então, a gente não obedece porque já está curado. A gente obedece para ser curado do ressentimento, da amargura, da tristeza, da decepção. O perdão é um ato de obediência. A cura, ela vem da parte do Senhor no nosso sentimento. Então, primeiro equívoco relacionado ao perdão, perdoar não é esquecer. Segundo equívoco relacionado ao perdão é que perdoar é ato de obediência. Terceiro equívoco relacionado a perdão, e não de vontade, tá? É de obediência e não de vontade. Terceiro equívoco relacionado ao perdão está relacionado aí à questão do imaginar que o perdão ele é um resultado de uma cura emocional, quando na verdade ele é o resultado de uma obediência e a cura emocional ela vem depois da obediência. Às vezes vem concomitante, vem ao mesmo tempo, mas via de regra, irmãos, primeiro você obedece, depois Deus cura o teu coração. Aí vai virar essa ferida cicatrizada que você vê, não esquece, mas para de doer aqui dentro, tá? Isso é o perdão da palavra de Deus. E esse é o perdão com o qual Deus nos perdoou. Então é como também Deus nos perdoou em Cristo. Quer dizer, nos dando uma segunda chance para nos relacionarmos com Ele novamente. Aí Paulo pega esse gancho que ele falou para a gente perdoar como Deus e fala acerca da doutrina da imitação de Deus, tá? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou. Quer dizer, ele pega esse gancho que ele está falando de perdoar como Deus e emenda para a gente ser imitador de Deus e andar em amor como também Cristo vos amou. Imitem Deus e imitem Cristo. Irmãos, da onde vem essa convicção de Paulo de que a gente precisa imitar Deus e precisa imitar Cristo? Irmãos, vem do projeto eterno de Deus, que foi constituído lá no Éden. A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança, irmãos, não é uma cópia física escrita como se você pudesse confundir a imagem de Deus com a imagem do homem. Dizem que a minha filha, por exemplo, é minha cara, mas eu não posso pegar a foto dela e colocar na minha identidade. Ela é muito parecida comigo. Quem olha para ela me vê, lembra de mim. Da mesma forma era o homem em relação a Deus. Ele tinha todas as características morais e intelectuais de Deus em menor proporção. De modo que quem olhava para Deus, quem olhava para o homem, lembrava de Deus. Quem olhava para o melhor do homem, enxergava os atributos morais e intelectuais de Deus. Então, ser a imagem e semelhança é como uma pintura que é muito parecida com o artista, com o modelo que está sendo ali pintado. Não é exatamente igual, mas olhando para um, você consegue enxergar o outro. É nesse sentido que é ser a imagem e semelhança de Deus. E essa semelhança não é física, porque Deus é espírito. A gente não sabe a forma exata de Deus, porque Deus é espírito. No entanto, queridos, e aí é bom ressaltar que a linguagem da mão de Deus, dos olhos do Senhor, essas figuras de linguagem antropomórficas são maneiras de tentar descrever Deus com um linguajar humano. A gente não sabe a forma exata do Pai porque ele é espírito, tá? Então, queridos, o que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Ser muito parecido com Deus? É ser Deus em miniatura no tocante aos seus atributos morais e intelectuais. Então, se Deus era santo, o homem é santo. Se Deus era justo, o homem foi feito justo. Se Deus é amor, o homem foi feito cheio de amor. Se Deus é bom, o homem foi feito cheio de bondade. Então, esses atributos morais eram o que tornava o homem semelhante a Deus. Mas depois do pecado, irmãos, quando houve a ruptura ali do relacionamento entre o homem e Deus por causa do pecado, Adão ele perdeu as características de Deus na sua essência e passou a tê-las de maneira corrupta, de maneira decaída. Então, o homem é capaz de amar? Sim, ele é capaz de amar, mas não amar como Deus amava, um amor sacrificial.
O amor do homem natural é sempre um amor interessado, é sempre projetado em receber de volta aquilo que ele dá. A justiça do homem é uma justiça que ainda existe, mas é cercada de conveniências, de relativizações. Às vezes a gente é muito severo com o outro e muito benevolente conosco. Ou às vezes a gente fica se culpando de algo que Deus já nos perdoou. A nossa justiça não é verdadeiramente justa, porque às vezes ela nos faz benevolente conosco ao não nos condenar naquilo que somos condenáveis e às vezes nos condena daquilo que já fomos justificados. Então é justiça corrompida, é uma bondade corrompida, é um amor corrompido. E essa característica que é de Adão, que é ter a imagem e semelhança de Deus mais corrompida, fez com que ele tivesse uma identidade própria que foi transmitida para os seus descendentes. Então, os descendentes de Adão já não foram formados à imagem e semelhança de Deus. Eles foram formados à imagem e semelhança de Adão. É por isso que está escrito lá em Gênesis 5:3. Adão viveu 130 anos e gerou filhos à sua imagem, conforme a sua imagem. Tá? Então, aqui já não é mais a imagem de Deus. Aqui é a imagem de Adão, o Adão caído. Tá? E aí, queridos, é importante a gente fazer aqui algumas observações, tá? É que existem revelações parciais acerca do caráter e da santidade de Deus já no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento você já vê Deus dizendo: sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. E o que significava ser santo? Ninguém podia ver a Deus. O próprio Deus falou para Moisés: se o homem me vê, ele morre. Tá? Então, qual foi a maneira como Deus utilizou para expressar princípios do seu caráter dentro de um contexto histórico específico? Deus usou a lei. A lei é a transmissão de princípios do caráter de Deus, porém situados na história. Então, muitas vezes, Deus ele cria uma lei que se aplica exclusivamente para Israel, mas que o pano de fundo é um princípio que diz respeito ao seu caráter. Nós não teremos tempo de entrar aqui nesse mérito. O que eu só queria destacar para vocês é acerca do papel da lei como tutor, tá? Como tutor, como uma babá, como um guia, que nos leva para a revelação plena do caráter de Deus. A revelação mais bem compreensível, que é Deus encarnado vivendo como homem. Se a gente pensar como Deus seria se ele fosse um homem, é a mesma coisa de dizer como Cristo era. Então, se eu quero ser como Deus na condição de homem, basta eu imitar a Cristo. A lei ela foi útil, enquanto a revelação plena não se manifestou. Então, antes da revelação plena, Deus usou um aio, Deus usou um tutor, Deus usou um guia parcial, que não era capaz de revelar completamente o seu caráter ou como o seu caráter se manifestava na prática. Por exemplo, em relação ao sábado, existia a lei de que não podia trabalhar no sábado e na antiguidade não existia distinção entre curandeirismo, cura de doente, e ação médica. Para eles era tudo a mesma coisa. Então, como é que os fariseus interpretavam o mandamento do sábado? Não pode trabalhar, o médico não pode trabalhar no sábado, logo não pode ter cura no sábado. Mas quando Deus deu o mandamento do sábado, era isso que ele queria? Então a lei, irmãos, ela dá uma revelação do caráter de Deus, mas é uma revelação parcial, não é uma revelação plena. E aí quando que a gente teve uma revelação plena acerca dos princípios de Deus manifestados no comportamento humano? Através de Jesus. Então Jesus, ele respeitava o sábado, que era um dia de descanso para buscar a Deus. Sim, ele respeitava o sábado. No entanto, queridos, apesar de respeitar o sábado, ele não deixava de curar no sábado. Então, a revelação plena acerca do mandamento do sábado, ela se manifestou através de Cristo. E hoje a gente precisa obedecer o sábado, não como um dia específico, mas a gente tem que ter um dia para buscar a Deus, para obedecer a Deus, para servir a Deus, sem focar na nossa subsistência, sem focar em ganhar dinheiro para o nosso conforto. Então a gente precisa ter esse tempo de qualidade, tá? De descansar das nossas tarefas humanas e nos voltarmos para tarefas que dizem respeito à vontade de Deus, à obra de Deus, à glória de Deus. Então, essa revelação plena do caráter de Deus, ela só se manifestou através de Cristo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Cristo, ele é a revelação máxima do Pai. Olha o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o qual é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa.
Quer dizer, Cristo é a cópia de Deus na terra, de modo que, através dele, nós temos a revelação plena de como Deus é se ele fosse, como Deus seria se ele fosse homem. E aí nós encontramos também em Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós vamos encontrar também aqui em 2 Coríntios capítulo 4:4, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E nós vamos encontrar outros textos aqui também, como lá em João 14, onde os irmãos poderão ler o diálogo de Jesus com Filipe, onde ele fala: mostra-nos o Pai, Jesus, que isso nos basta. E aí Jesus responde: eu estou tanto tempo convosco, Filipe, e vocês ainda não sabem identificar o Pai em mim? Eu sou o Pai sou eu. Nós somos a mesma coisa. Quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Não tem distinção, eu sou a expressa revelação dele. E aí lá em João 1,18 a gente encontra também: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quer dizer, a gente só conhece Deus em plenitude através de Cristo. E aí, olhando para Cristo, irmãos, nós podemos identificar o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa se adequar para recuperar a identidade perdida no Éden, que é ser a imagem e semelhança de Deus no que diz respeito aos atributos intelectuais, morais, no que diz respeito às características de Deus que precisam ser copiadas pelo homem para que o projeto do Éden seja restaurado. Não por acaso, Cristo é chamado de um novo Adão. Olha como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 a 49. Assim está também escrito: o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Depois, o espiritual, no caso aqui, Cristo. O primeiro Adão é da terra, é terreno. O segundo, o Senhor, Jesus, é do céu. Qual o terreno, tais também são os terrenos. Quer dizer, a gente recebeu a imagem de Adão. Qual o celestial, aquele que copia o celestial, aquele que nasceu de novo para ser como o celestial, eles também são parecidos com o celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Quer dizer, da mesma forma como nós herdamos a identidade caída de Adão, nós também, através da salvação, que começa com o fato de Cristo ter sido morto antes da fundação do mundo, pelo menos no que tange ao se despir da sua glória, eu não posso entrar nesse mérito aqui, por causa do tempo, mas da mesma forma como nós trouxemos a imagem caída de Adão, através da salvação e suas múltiplas etapas, nós também adquirimos a imagem de Cristo, o novo Adão, que consequentemente, que por ser a imagem de Deus, a imagem do Criador, consequentemente nos faz ter a imagem do Criador, a imagem que perdemos no Éden. Então, queridos, ser igual a Cristo, para ser igual a Deus, é o plano eterno de restauração que Deus formulou desde a fundação do mundo. E esse plano eterno da salvação ele vai ser manifestado de maneira muito clara lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, onde está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Ou seja, Deus tem um propósito, Deus tem um decreto, ele faz com que todas as coisas cooperem juntamente ou conspirem juntamente para que o bem maior que ele projetou para nós aconteça. E que bem é esse? Porque o que dantes conheceu, quer dizer, conheceu na eternidade, também os deu um destino, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Olha só, Deus, ele nos conheceu lá na eternidade. Tá? Olha como está escrito, ao que dantes conheceu. Ou seja, Deus nos conheceu na eternidade. E ao nos conhecer na eternidade, ou seja, ao saber quem seria salvo, quem se entregaria de coração ao plano da salvação, ele deu um destino para essas pessoas. Quer dizer, você que eu sei que será salvo, você tem um destino. Que destino é esse? É ser conforme a imagem
de Jesus. Então, ser parecido com Jesus, irmãos, não é uma escolha. Ser parecido com Jesus é a essência da participação no plano da salvação. Então, ser igual a Jesus é nada mais, nada menos do que ser salvo. Porque não tem como ser salvo sem progressivamente se tornar como Jesus. Esse é o plano de sempre. Deus, lá em livro de Jó, a gente vai encontrar escrito que eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quando Deus projetou criar o homem à sua imagem e semelhança, nem o pecado tinha o poder de frustrar esse plano. Por quê? Porque Deus já tinha preparado a solução para o problema do pecado. Porque o Cordeiro estava morto desde a fundação do mundo. Nosso nome está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Eu não estou falando aqui de uma predestinação fatalista que Deus manipula o nosso livre-arbítrio. Eu estou dizendo aqui é o seguinte, ao que dantes conheceu, ou seja, aqueles que ele já sabia que seriam salvos, porque Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Já sabe quem vai se arrepender e quem não vai. A esses que Deus já sabe, ele deu um destino. Quer dizer, ele predestinou ser iguais a Jesus, para, sendo igual a Jesus, recuperar a identidade perdida no Éden, tá? E aí o dever de ser igual a Jesus, irmão, ele está espalhado, tá? Em vários textos bíblicos. Nas próprias palavras de Jesus, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. E aí João expressou essas mesmas palavras de outra maneira. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou, deve copiá-lo, deve imitá-lo. E aí nós vamos encontrar Jesus falando isso também diretamente em alguns temas específicos, como por exemplo em relação ao amor. Um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E aqui, irmãos, é copiando o amor de Jesus, tá? Lembrando aqui que é um novo mandamento, eu já ensinei para vocês isso em outros vídeos, porque o mandamento do Antigo Testamento era ame o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, não faça pelo próximo menos do que você faria por você. Não faça para o próximo mais do que você faria por você. Então, existia uma medida de amor que era limitada pelo auto-amor, pelo amor próprio. Só que aqui no Novo Testamento vem um mandamento novo. E esse mandamento novo é: ame como eu vos amei. E Cristo amou mais a si mesmo ou amou mais a igreja? Ele amou mais a igreja, ao ponto de se sacrificar por ela. Se ele tivesse amado mais, ele tinha ficado vivo e tinha deixado a gente morrer. Então, amar como Cristo amou é amar se sacrificando pelo outro, ao ponto de abrir mão de si próprio pelo outro. Como, tá? É o amor sacrificial. Não é tanto quanto. Às vezes você ensina que tem que amar como Jesus amou e a pessoa, mas eu não sou Jesus. Como é que eu vou amar no tamanho que Jesus amou? Irmão, mas Jesus não falou para amar tanto quanto. Ele falou para amar como. Um amor sacrificial. Um amor que abre mão de si próprio em função da pessoa amada. É esse o amor que Jesus ele nos deu como ordem. Ele também mandou a gente ser manso e humilde. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim o quê? Que sou manso e humilde de coração. Então a gente precisa ser manso, a gente precisa ser humilde. Tem gente que acha que é normal ser orgulhoso. Você está fora do plano eterno de Deus. Ser orgulhoso, irmãos, é ser diferente do projeto original. Deus é humilde, Cristo é humilde. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. É esse tipo de humildade que a Bíblia quer que a gente tenha. De, sendo alguma coisa, estar disposto a se fazer por menos, em nome de um projeto, em nome da vontade do Pai. E aí eu poderia ficar falando horas aqui sobre humildade. Mansidão, pessoa que não agride os outros, mas também é facilmente guiada. E aí dá para falar várias horas sobre esses dois temas, tá? E quando eu falo várias horas, não subestime essa expressão. Então, o Filipenses aqui, ele dá um relance assim, sobre o que é a humildade de Jesus, tá? Ser copiador dele, ser cópia dele, melhor dizendo, em relação aos seus sofrimentos. Isso são palavras do próprio Jesus. E a gente vai encontrar também lá em Pedro. Para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pisadas.
Quer dizer, a gente precisa copiar o nosso mestre até nisso, no sofrimento, copiá-lo também no serviço, aí depois os irmãos leiam aqui os textos, tá bom? Então, todas essas são aí instruções acerca de como ser, aliás, acerca do dever de ser como Jesus para ser como o Pai, tá? Então a gente começa falando aí do perdão, lá de Efésios capítulo 5, versículo 1, passa aí por todo o dever de copiar Cristo para novamente recuperar a identidade perdida no Éden. E aí a gente passou também pelas características que o próprio Jesus falou expressamente para que nós o copiássemos, que é o amor, a mansidão e a humildade, a disposição para o sofrimento, o serviço e a unidade, que é para a gente ser um, como ele é um com o Pai. Então aí nós temos mais uma sexta ordem específica de copiar Jesus, uma característica específica dele. E por fim, irmãos, nós vamos entrar agora no tema de como ser como Jesus. Se eu sou fraco, se eu sou pecador, se eu sou limitado, se eu sou pó, se eu sou cinza, se eu o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse constantemente faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como que eu vou conseguir ser igual a Jesus? Eu até posso aprender como ele é, eu posso até me esforçar, mas eu tenho certeza que me faltará forças, porque eu até consigo amar, mas ser manso, Deus me livre. Eu até consigo ser manso, mas eu tenho a dificuldade de ser humilde. Eu até consigo ser humilde, mas, cara, eu não gosto de andar com os outros, eu gosto de andar sozinho. Esse negócio de unidade não é pra mim. E aí, como ser, irmãos, imitador de Cristo, sendo tão falho e tão pecador? E aí veio a estratégia de Deus. Qual a estratégia de Deus? Primeiro, através do sacrifício de Cristo, ele nos redime e nos purifica do nosso pecado. Ao nos purificar do nosso pecado, ele nos prepara para ter um relacionamento íntimo conosco. Mas não é íntimo de um amigo que está do lado do outro amigo. Ele passou a habitar dentro de nós através do seu Espírito. E esse início de moradia, em que o Espírito passa a habitar dentro de nós, a Bíblia chama de novo nascimento. A gente recebe uma segunda natureza no nosso interior. E nesse momento que a gente recebe essa nova natureza, é identificado como novo nascimento. Só que tem um problema. Ao receber o Espírito Santo, a velha natureza não morre automaticamente. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, está escrito que isso que é mortal, isso que é corruptível, ele vai nos acompanhar até o dia da segunda vinda de Cristo, em momento no qual aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. E aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Consegui, graças a Deus. E só que até esse dia chegar, a gente vai continuar corruptível, a gente vai continuar com a velha natureza. E aí como é que fica? A gente tem uma nova natureza que nos inclina para Deus e tem uma velha natureza que nos inclina para o pecado. Como é que a gente resolve isso? Só receber a nova natureza não é suficiente. Nós vamos encontrar essa revelação lá em Gálatas capítulo 5, que diz que a carne, que é a natureza caída, briga contra o espírito. O espírito ali, letra maiúscula, o Espírito Santo. E o espírito, ele briga com a carne, eles se disputam, eles se digladiam. Então, queridos, qual que vai prevalecer? É aquele que estiver mais alimentado, estiver mais forte. Ou seja, é aquele para o qual nós nos inclinarmos. E essa inclinação para o espírito, irmãos, ela vai fazer com que o espírito se torne mais forte, e a inclinação ao espírito, que fará o espírito mais forte dentro do nosso interior, vai produzir na nossa vida o fruto do espírito. Em contrapartida, se a gente não se inclina para o espírito, a gente vive a nossa vida normalmente, a tendência é a carne nos levar para o pecado. Então, ou eu me inclino para as coisas de Deus e para o espírito, e sou conduzido para o fruto, para o espírito por ele, não por mim próprio, não pela minha capacidade, ou ao não me inclinar para o espírito, automaticamente eu estou me inclinando para a carne e a carne me leva para o pecado. Não tem terceira via, não tem neutralidade. Ou você está inclinado para um lado, ou você está inclinado para o outro, tá? Só que além de se inclinar para o espírito, nós precisamos também fazer uma segunda coisa, que é mortificar a carne. Então é um trabalho, olha aqui, ó. Aqui está o homem pecador, tá? Aqui, quando ele nasce de novo, ele recebe o Espírito Santo nessa medida. Aqui está o homem
na medida da carne. Agora ele nasceu de novo. O que ele tem que fazer? Ele precisa aumentar o espírito e precisa mortificar a carne. É um trabalho duplo. Nós vamos encontrar esse trabalho duplo aqui na carta aos Efésios. Você vai ver Paulo falar, por exemplo, os Colossenses, num termo semelhante ao encontrado aqui em Efésios capítulo 4 capítulo 5, dizendo para a gente se despir do velho homem e se revestir do novo homem. É uma tarefa dupla. Você se purifica de um lado e se fortalece do outro, tá? Até que a carne ela fique subjugada pela ação do Espírito. Então, queridos, não basta ter o Espírito Santo, é necessário também mortificar a carne. É necessário transitar do pecado, de uma vida de pecado, não para uma situação de neutralidade. É necessário transitar de uma vida de pecado para uma situação de santidade. Então, como é que se faz isso? Via dupla. Se enchendo do Espírito, tá? E matando a carne, tá bom? Mortificando o seu próprio eu, se despindo do velho homem. Essas duas ações, elas ocorrem conjuntamente, tá? Conjuntamente, simultaneamente. Você se despe do velho homem e se reveste do novo homem, tá bom? Dito isso, galera, vamos ler esse texto aqui de Efésios capítulo 4, versículo 22. E imagino que estivesse nas aulas anteriores. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, ou seja, a tendência natural dele é a corrupção. Só que não para por aí. Não é só se tornar um religioso. Se a gente enfrentar as fraquezas da carne, os vícios da carne, a tendência, a inclinação para o pecado, a gente só vai se tornar um bom religioso. Não é só um trabalho de renúncia, não é só um trabalho de abstenção. Aí entra a segunda etapa. E vos renoveis no Espírito. E vos renoveis no Espírito. Na linguagem de Colossenses, se dispam do velho homem e se revistam do novo homem. Anotar aqui também. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, tá? Então é se despir de um lado e se revestir do outro, tá bom? E aí entra a importância de ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Conforme a gente aprendeu lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 10, a gente recebeu o Espírito Santo no momento que a gente creu. Aquilo ali é o chamado selo do Espírito. Então todo mundo, irmãos, que nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo. Não tem um crente que nasceu de novo que não tem o Espírito Santo. Isso não existe, tá? Isso não existe. Mas o que pode acontecer? O que pode acontecer, queridos, é da pessoa ter o Espírito Santo, mas não ser cheia do Espírito Santo, tá? Então a palavra de Deus não manda só a gente ter o Espírito Santo. Isso aí a gente já tem automaticamente no momento que a gente crê, tá? Ocorre o fenômeno do novo nascimento. Só que não é suficiente. Aí vem Paulo e faz um acréscimo. Não basta ter, é necessário ser cheio do Espírito Santo, tá? Então, por que a gente precisa ser cheio? Porque a gente tem uma missão, que é ser igual a Jesus. E para ser igual a Jesus, a gente precisa de força. Uma força que não está na nossa carne. É uma força que a gente não encontra em nós mesmos. Então, ter o Espírito Santo é um primeiro passo. Só que não é suficiente. Deus quer que a gente seja cheio, tá? Então, por que a gente precisa ter o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele é a capacitação para sermos iguais a Jesus. Em segundo lugar, ele é a capacitação para fazermos a obra de Deus, né? Então, a função principal do Espírito Santo, irmãos, não é capacitação sobrenatural para fazer a obra de Deus. A principal é nos capacitar para sermos iguais a Jesus. Essa é a função principal. E a secundária, que é menos importante, no entanto, não é porque é menos importante que seja dispensável, é a capacitação sobrenatural para fazer a obra de Deus, tá? E aí, eu quero destacar para vocês a diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Ter é no momento que a gente crê, que a gente é selado. Ser cheio é quando a gente busca, tá bom? E aí, esse ser cheio, na concepção pentecostal, ele é startado com uma bênção chamada batismo com o Espírito Santo, tá? Mas batismo com o Espírito Santo é como se fosse assim, abriu a torneira.
Mas você agora tem que ficar debaixo dela para você continuar sendo alimentado, tá? Você é um vaso e abre a torneira, enche ali inicialmente e depois aquela água ali é utilizada e você não repõe, você fica vazio de novo, tá? Ser batizado com o Espírito Santo não é a mesma coisa de ser cheio do Espírito Santo. Então, queridos, para vocês entenderem aí a visão que a igreja primitiva tinha sobre o Espírito Santo, é sempre bom lembrarmos de como o Espírito Santo se manifestava no Antigo Testamento. Se você olhar para o agir do Espírito no Antigo Testamento, você vai ver lá no livro de Números, por exemplo, que Deus retirou do Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre os anciãos, e eles profetizaram. Nós vamos encontrar também, lá no livro de Juízes, várias vezes a palavra de Deus dizendo: e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. E aí, quando o Espírito Santo se apodera de alguém, essa pessoa ou recebe uma coragem extraordinária, uma liderança extraordinária, ou ela recebe uma força extraordinária, ela recebe alguma capacitação sobre-humana, extraordinária, para cumprir o propósito e a vontade de Deus para a vida dela e para a vida da nação de Israel naquele período, tá? Então, lá na época da igreja primitiva, eles tinham já uma noção do que era o Espírito Santo. Por quê? Porque quando o Espírito Santo se apoderou de Davi, Davi derrotou gigantes, Davi ganhou batalhas, Davi tocou instrumentos, os espíritos malignos que estavam sobre Saul eram repreendidos. Então, quando o Espírito Santo age, existem fenômenos sobrenaturais que lhe acompanham, tá? Essa era a concepção que eles tinham. No entanto, o Espírito Santo, irmãos, ele era muito restrito, ele não habitava nas pessoas. O Espírito Santo, ele se apoderava da vida das pessoas, tá? O Espírito Santo atuava principalmente na vida de 3 grupos, tá? Os sacerdotes, os reis e os profetas, tá bom? O Espírito Santo era restrito. Por isso que a profecia de Joel 2 é tão especial, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aqui já não vai ser mais em um grupo específico, ou 3 grupos específicos, vai ser sobre toda a carne. Vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Essas profecias acerca do derramar generalizado do Espírito Santo, em que o Espírito Santo ele não apenas vai ficar sobre a pessoa, mas dentro da pessoa, conforme a gente lê ali no capítulo 36 e 37 de Ezequiel, a gente percebe que existe uma expectativa acerca desse derramar no momento que o Messias viesse. Porque várias profecias acerca do Espírito Santo também são associadas ao Messias lá em Isaías, como por exemplo Isaías 61, Isaías capítulo 36, 35. Então, eles esperavam o Messias e esperavam que o Messias trouxesse o Espírito Santo. E foi de fato o que aconteceu. Jesus falou: enquanto eu não subi, quer dizer, enquanto eu não ascender os céus e sentar no meu trono e assumir o meu reino, porque Cristo já está no seu reino, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, tá? Ele já está reinando, não completamente sobre todas as estruturas humanas, mas ele já reina sobre corações e vidas. E um dia esse reino que está sobre corações e vidas vai se manifestar também em todas as esferas da sociedade quando ele vier pela sua segunda vez. Então, queridos, a expectativa era que o Messias também trouxesse o Espírito Santo de uma maneira abrangente, tá? E de fato foi o que aconteceu. Quando Cristo assumiu o seu trono, ele derramou o Espírito sobre nós, tá? Só que antes mesmo de Cristo derramar o Espírito sobre nós, teve uma pessoa que antecipou essa nova fase, essa nova era do agir de Deus na vida da humanidade. E que pessoa foi essa que antecipou esse manifestar sobrenatural do Espírito, no qual o Espírito não vai atuar apenas sobre, mas também dentro? Essa pessoa foi João Batista. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, tá? Então João Batista ele era diferenciado porque ele tinha o Espírito Santo não apenas sobre ele, para cumprir a obra específica de sacerdote, rei ou profeta. Ele nasceu desde pequeno cheio do Espírito Santo. Então ele antecipou aí um fenômeno que só ocorreria após o Pentecostes, que é o quê? O Espírito Santo habitar dentro de alguém, tá? Por isso que Jesus falou que do nascido de mulher não teve profeta maior do que João Batista, tá bom? E aí, galera, essa promessa de atuar do Espírito Santo, ela era associada aí ao atuar do Espírito Santo no Antigo Testamento, como eu disse, tá bom? Mas não somente isso, tá? No sentido de poder, mas também no sentido de transformação interna, conforme Ezequiel 36 e Ezequiel 37, tá bom? Entendido isso, que nós precisamos do Espírito Santo
tanto num ponto de vista de capacitação para sermos iguais a Jesus, quer dizer, para transformação, como também para fazermos a obra de Deus com capacitação sobrenatural, compreendido isso, à luz dessas profecias do Antigo Testamento, nós vamos agora para o dever de se encher do Espírito. Já entendemos que a gente tem o Espírito Santo no momento que a gente crê. Mas a gente já é cheio automaticamente? Claro que não, tá? Então aí que entra aí os textos de Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21, tá? E não vos embriagueis com vinho, onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Então, primeira observação que eu quero destacar aqui para vocês é que compete a nós nos enchermos. Mas espera aí, o Espírito Santo não é o filtro da minha casa. Quando eu quero encher uma garrafa, eu vou lá, coloco no filtro, aperto o filtro e a garrafa enche. Eu encho a garrafa porque a água está disponível ali para mim. E eu tenho um certo controle sobre ela. É só apertar ali, abrir a torneira e a água sai. Como é que eu posso me encher do Espírito se eu dependo do comportamento dele? Então, irmãos, o que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: não é que você controla o Espírito da mesma forma como você controla a água. Não é nesse sentido que a gente se enche do Espírito. Como se encher do Espírito fosse algo que dependesse exclusivamente de nós, tá? Se encher do Espírito aqui é praticar uma ação que vai gerar uma reação dele. O Espírito Santo não é uma água, o Espírito Santo é uma pessoa. Então é nesse sentido. Haja que ele reagirá, tá? Da mesma forma como o caixa de um supermercado reage quando você entrega o dinheiro para ele. Ele libera você levar a mercadoria. Da mesma forma como o motorista do ônibus, ele libera a sua entrada e te transporta na medida que você paga ali o valor para ele te transportar. Então, você age e ele reage. Você dá uma prestação, ele paga uma contraprestação. E aqui eu quero excluir agora a palavra pagar, porque ela traz muitos equívocos pra gente, tá bom? Então esse termo encher aqui não é no sentido de usar uma analogia como se eu estivesse enchendo minha garrafinha de água, tá? É no sentido de agir para o Espírito reagir, tá bom? Então enchei-vos do Espírito, quer dizer, tem uma parte em ser cheio que depende de vocês, tá? E aí vem o como, tá? O como aqui é transmitido pelos verbos no gerúndio, tá? Falando, cantando, dando sempre graças. Então aqui fica por base do dando. E por fim, sujeitando-vos. Então aqui nós temos 4 verbos no gerúndio que indicam aqui o modo como a gente vai se encher, tá bom? Essas são as formas como a gente vai se encher, tá? E aí, galera, vamos analisar cada uma delas, tá bom? Vamos analisar primeiro a adoração comunitária. A adoração comunitária, tá? Olha o que está escrito aqui no texto. O primeiro gerúndio, o primeiro como. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então a primeira forma, pessoal, de se encher do Espírito Santo é exatamente na adoração coletiva. Cantando, salmodiando e ou melhor dizendo, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quer dizer, quando a gente está reunido em adoração a Deus, a gente está se enchendo do Espírito Santo. E aí, galera, a explicação para isso é muito simples. É que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então, quanto mais a gente adora, mais a gente é achado de Deus, mais a gente é encontrado por Ele, mais a presença dele é intensa. Então a adoração coletiva ela é imprescindível para a gente ser cheio do Espírito Santo. Segundo ponto, adoração individual. Olha como é que está aqui o segundo verbo. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, às vezes, nesse nosso tempo de extremo individualismo, a gente às vezes acaba achando que a nossa espiritualidade ela é baseada exclusivamente no nosso relacionamento íntimo com Deus. Quando não é verdade. Existe uma dimensão de adoração coletiva que é imprescindível, mas a gente não é daqueles que pensa que a igreja é um local e a igreja é o único local onde eu posso me encher do Espírito Santo. Não. Existe uma maneira de se encher coletivamente, que é imprescindível, e existe uma maneira de se encher individualmente, que é imprescindível também,
e essas duas maneiras são complementares. Uma não exclui a outra, pelo contrário, elas se complementam, tá bom? A adoração coletiva e a adoração individual. Terceiro ponto, que é dando sempre graças a Deus por tudo, tá? Esse dar graças aí, irmãos, é uma forma de adoração também, tá bom? É uma forma de adoração também. Quem não é grato não é adorador, tá? Uma vez eu vi eu li um livro que dizia isso, que a gratidão é o idioma do salvo, é o idioma do adorador. O murmurador, ele não é grato e o murmurador não é adorador. Por quê? Porque o murmurador é aquele que reclama ao invés de agradecer. É aquele que reclama ao invés de adorar. E aí, galera, como é que você vai ser reclamador e adorador ao mesmo tempo? É impossível, né? Então, a gratidão aí, ou seja, deixar de ser murmurador e passar a agradecer a Deus por todas as coisas, é uma condição também para ser cheio do Espírito Santo, tá? E por fim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Irmãos, é o mesmo Paulo que disse lá em Romanos, em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus, que Cristo distribuiu o Espírito, conforme a medida da graça, chamando uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Mesmo um texto que diz que ele operou tudo em todos, tá? É a mesma fé, é o mesmo batismo, é o mesmo Pai, é a mesma salvação, e é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. É o mesmo Paulo que está dizendo agora para a gente se sujeitar uns aos outros. Por quê? Existe uma medida do Espírito que foi dada para o meu irmão que não foi dada para mim. Para eu acessar essa medida do Espírito, eu preciso me submeter a ele. Eu preciso me submeter aos mestres da igreja, eu preciso me submeter aos pregadores da igreja, eu preciso me submeter aos evangelistas, eu preciso me submeter aos profetas. Então, quanto mais eu me submeto aos ministérios dos meus irmãos que são dados pelo Espírito Santo, mais eu recebo do Espírito Santo através da vida deles. Quanto menos eu me submeto ao ministério dos meus irmãos, menos eu recebo do Espírito Santo. Então não existe ser cheio do Espírito Santo no isolamento, sozinho. Não, eu dependo do meu irmão. Eu dependo da graça que Deus deu para a vida dele, que não deu para mim e não dará. Por quê? Porque é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, em medidas, tá? Em medidas diferentes, em maneiras diferentes. Então, queridos, se sujeitar uns aos outros é também uma maneira de se encher do Espírito. Então, fazendo aqui o compilado, nós temos adoração comunitária, adoração individual, gratidão, que obsta completamente a reclamação, a murmuração, e, por fim, se submeter aos ministérios dos meus irmãos. É frequentar culto, é adorar com a igreja, é ouvir pregação, é participar de oração, tudo isso contribui para eu me encher do Espírito. E existe também, irmãos, uma maneira de se encher do Espírito de acordo com as palavras de Jesus, tá? Que é buscando em oração. É aquele texto que fala do pedir, pedir, dar-se-vos-á, bater, bater, abrir-se-vos-á. Você pedir pão pro teu filho, se o teu filho te pedir pão, tu vai dar pedra. Se ele te pedir peixe, tu vai dar serpente. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. E aí no texto específico de Lucas, Jesus ele dá uma pequena acrescentada, ou Lucas se recorda de colocar essas palavras de Jesus que Mateus não colocou, tá bom? Que é o quê? Ora, se vós, apesar de serem maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, olha o que está escrito, dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem, tá? Então, um destaque aqui para esse acréscimo de Lucas, que não é acréscimo. Na verdade, Jesus falou a frase completa, mas cada evangelista selecionou as partes principais das palavras de Jesus para constar nos seus evangelhos, porque não dava, era impossível colocar tudo que Jesus falou, tá? Então, dependendo da ênfase do evangelista, ele seleciona mais umas palavras, dependendo da ênfase do evangelista, ele seleciona outras, tá? Lucas, ele é um evangelista que é muito preocupado em relatar o agir do Espírito Santo, conforme a gente vê lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então, toda vez que Jesus vai para a oração, Lucas faz questão de relatar. Então, em muitos textos que você vai encontrar lá em Mateus e em Marcos, Jesus passando de um lugar para o outro, Lucas ele costuma colocar uma pausa ali para Jesus orar.
Não é que Jesus não orou, tá? Jesus orou, só que Mateus e Marcos não fizeram questão de relatar. Lucas sim. Lucas então sempre faz questão de relatar as orações de Jesus. E também faz questão de relatar tudo que Jesus falou acerca do Espírito Santo, tá bom? Tudo claro que não, né, galera? Tudo que veio ao conhecimento dele. Então, pessoal, buscar em oração é também uma das maneiras de se encher do Espírito Santo, tá? E aí, galera, não é qualquer busca, não é qualquer oração. E vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tá lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, tá? Então, pessoal, voltando aqui, é importante te lembrar que não é qualquer busca que faz a gente ser cheio. Não é qualquer oração protocolar que faz a gente ser cheio. Qualquer pessoa pentecostal aí que está acostumada a ser cheio do Espírito Santo sabe. Quanto mais você ora, mais você é cheio. Quanto menos você ora, menos cheio você é. E isso tem um princípio na palavra de Deus, que é pedir, pedir, você vai receber. Batei, batei, e você vai ter a porta aberta. Quanto mais você vai pedir, mais você vai receber. Quanto menos você pedir, menos você vai receber. Ou seja, quanto mais orar, quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Os antigos já falavam disso, usando outras palavras, mas na verdade estão dizendo exatamente a mesma coisa do que eu expus aqui através desses textos bíblicos, tá bom? Então, galera, aprendemos aí a se encher do Espírito Santo, tá? Então, quem não é submisso, irmãos, não vai ser cheio. Quem não adora em comunidade, quem só fica em casa, raramente vai para culto, dificilmente vai ser cheio, tá? Quem só vai para culto, mas não tem a vida de devocional privada, dificilmente vai ser cheio. Quem é reclamador, murmurador, dificilmente vai ser cheio. Por que dificilmente, Jefferson? É impossível. Não, não é impossível. Por quê? Porque às vezes ele faz uma coisa, mas não faz outra. Então ele consegue se encher, tá? Entre aspas, tá? É aquela ação que gera reação. Ele consegue se encher parcialmente. Ele consegue viver algumas experiências fazendo uma coisa e deixando de fazer outras. Mas ele não vai viver a plenitude do Espírito. É buscando o Espírito através das várias maneiras como a palavra de Deus nos instrui, até sermos completamente guiados por ele. Essa experiência ele não vai viver, tá bom? Então, queridos, fica aqui a minha contribuição acerca de ser parecido com Jesus e acerca também de ser cheio do Espírito Santo. Forte abraço, que Deus dê uma boa aula para você em nome de Jesus.